Boa noite, Lorena. Seja muito bem-vinda. Oi, saudade de você, Lorena. Tudo bom? Gente, vamos começar a live então, né? Então, boa noite a todos. Os demais vão, à medida que vai passando a live, vão entrando. Bom, qual que é o objetivo dessa live, né? Então, toda terça-feira eu estou fazendo lives, né, sobre TCC, né? Como vocês sabem, eu sou professora na PUC Goiás. E há mais de 16 anos eu oriento TCCs, hoje eu já tenho mais de 100 orientações, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E durante esse período, assim, eu acumulei uma experiência assim, muito grande em TCC. E aí o que eu resolvi fazer com essa live? É compartilhar, né, com pessoas que eventualmente estão fazendo um curso universitário, estão fazendo uma pós-graduação, ou que venham fazer uma pós-graduação, para ajudar a passar por esse período do TCC de uma forma mais tranquila. E aí, qual que é o objetivo dessa live de hoje? Né? A gente acabou de entrar aqui a Lívia Betânia, seja muito bem-vinda, Lívia. Então, o tema que eu selecionei para trabalhar hoje foi sobre técnicas de estudo. Né? Então, por que eu resolvi falar sobre técnicas de estudo? Acabou de entrar aqui a Sandra Bernardino, seja bem-vinda, Sandra. Então, o que acontece? O que eu percebo que muitas pessoas, quando vão estudar, né, às vezes assim, a pessoa vai estudar um certo assunto, e aí a pessoa ela passa ali o dia inteiro ali estudando, repetindo, e naquele dia ela sabe tudo. Dormiu, passa o dia seguinte, parece que assim, o conhecimento ele evapora e ele desaparece. E aí a grande questão é o seguinte, por que isso acontece? Né? Então, infelizmente, assim, hoje no sistema escolar, o que a gente percebe é o seguinte, a gente aprende português, aprende matemática, história, geografia, né, a maioria dos assuntos, mas algo que não é ensinado na escola é como estudar para aprender, mas não para o dia seguinte ou para daqui, né, a prova que é daqui a pouco, mas aprender aquilo ali para sempre. Né? A Lívia acabou de dizer que é o caso dela. E assim, é o caso de muita gente, viu, Lívia? Não sei se você acompanhou, eu fiz uma enquete no meu story, onde eu fiz a seguinte pergunta, né, que se, né, as pessoas, né, que responderam já tinham passado pela situação de ter passado o dia inteiro estudando um assunto ali, se esforçando ali para aprender aquele conteúdo, e aí na hora você sabe. Aí quando chega no dia seguinte, você dorme, parece que o conhecimento evapora e desaparece. Então, por incrível que pareça, a enquete deu 100% de resposta no sim. Então, esse é um problema muito mais comum do que a gente possa imaginar. Né? 100%, não teve nenhuma pessoa que respondeu não, né? Então, assim, realmente me chamou muita atenção isso aí. E depois eu fiz uma segunda enquete, onde eu fiz a seguinte pergunta, né? Essa aí eu fiz uma questão de múltipla escolha, onde a pergunta foi o seguinte: tudo bem, eu fui lá, estudei hoje, e no outro dia eu fui fazer uma prova, eu fui apresentar o TCC. E aí, o que eu faço? Qual que é a minha reação na hora que dá o branco no meio da prova ou no meio da apresentação do TCC? Né? Que acredite se quiser, é um dos maiores medos do universitário de dar branco na hora da defesa. E aí a resposta, eu coloquei as 4 alternativas. Né? A primeira alternativa, né, eu fiz foi até uma brincadeira que eu fiz ali, o pessoal abraçou a brincadeira, que teve muita resposta. Então, assim, a primeira alternativa que eu coloquei ali foi começa a chorar, né? Frustração, né, Lorena? Então, quem fica frustrado ou chora ou, né, começa a rir, né? Rir de nervoso, né? Esse rir de nervoso eu coloquei essa alternativa porque eu me lembrei de uma amiga que estudou comigo no ensino médio, e quando ela ficava nervosa, ela começava a rir, então ela ria de nervoso, né? E muita gente às vezes não entende isso aí, mas realmente tem muita gente que ri de nervoso. A terceira alternativa é aquela assim, eu quero sumir, né? Eu quero sair daqui o mais rápido possível, né? Fugir daquela situação. E a quarta que eu coloquei foi todas as anteriores. Acredite se quiser, 50% foi
todas as anteriores. Foi a maior quantidade de respostas, foi todas as anteriores, e depois ficou dividido o restante na mesma quantidade de resposta nas outras 3, né? Quero chorar, quero rir de nervoso e quero sumir. Então assim, as 2 enquetes me mostrou uma realidade que a gente percebe que ela é muito presente. E aí a grande pergunta é o seguinte: como que a maioria costuma estudar? Aí é que começa a ver o problema. Porque a maioria das pessoas, quando começa a estudar, o que a pessoa faz? Ela lê um texto, ou então ela fica lendo um texto 1, 2, 3, 4, ou então começa a repetir aquele texto várias vezes, na esperança que aquilo ali possa, de alguma forma, internalizar. Né? Entrou aqui a Bruna Nunes, minha aluna, minha querida aluna de TCC. Boa noite, Bruna. E aí, o que acontece? Gente, esse método da repetição, acredite se quiser, é o pior método de estudo. Mas é um método que a maioria das pessoas usam. Né? Entrou aqui o Anderson Blainer, né, já formou, o Adelar também já formou, né? Boa noite a todos, né? Pela participação aqui na live. Mas assim, o que eu estava dizendo é o seguinte, que esse método de ficar lá repetindo o mesmo conteúdo várias vezes, acredite se quiser, não funciona e é o pior método que existe. Porque a única coisa que você vai conseguir fazendo isso é ficar cansado. Né? Aquilo ali você vai ficar cansado, você vai ficar estressado, porque o que acontece? Parece que naquele momento você lembra, às vezes passa meia hora e você não lembra mais. E realmente é como a Lorena acabou de falar, é muito frustrante, é muito frustrante. Gente, vocês que estão aqui na live, né? A Lorena me acabou de tirar as palavras da minha boca, né? Vamos mandar para mais gente, sofri demais no meu TCC. Pois é, gente, tem um aviãozinho aqui embaixo. Então eu vou pedir um favor para vocês, clica nesse aviãozinho, vamos convidar mais pessoas para participar dessa live, porque realmente assim, esse é um assunto que pega muito e eu já vi muita gente sofrendo com isso aí. Né? Eu tenho, não sei se vocês sabem, eu tenho 32 anos de docência, então é muita gente. Acabou de entrar aqui a Luciana, minha querida aluna. Então assim, é um tema muito recorrente. Em 32 anos de docência, eu vejo isso demais. E acredite se quiser, se eu fosse responder essa enquete, eu iria responder como não. Né? Eu realmente, assim, eu nunca tive esse problema de estudar num dia e esquecer no outro, mas porque o método de estudo que eu estudei durante toda a minha vida não foi baseado na repetição. Esse é o método que eu nunca usei. E aí, qual que é o método que eu usei? Esse é o método que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Né? Então, quem já foi meu aluno sabe que é o seguinte, que eu não gosto de questões de prova baseada em memorização. Né? A Luciana deve estar lembrada disso aí, o Adelar, o Anderson, a Bruna, eu não gosto, eu não pergunto, não faço perguntas baseadas para ficar memorizando as coisas, porque eu acredito que memorização é o pior método de estudo que existe. E olha que eu sou conhecida, gente, por ter uma memória fotográfica. Né? Então, assim, mas como que eu consegui essa memória fotográfica se eu não uso o método da memorização? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, que ao invés de eu ficar lá repetindo muitas vezes aquele mesmo conteúdo, o grande segredo é que eu preciso interagir com o conteúdo. Por quê? Porque o que acontece? O ser humano, nós gostamos de interagir. E quando eu estou ali repetindo, eu estou naquela situação do passivo em relação ao conhecimento. Enquanto quando eu começo a interagir com o conteúdo, eu passo a ter uma atitude ativa. Gente, só para vocês terem uma ideia, recentemente eu li uma pesquisa. A pesquisa era sobre como o cérebro aprende. Aí a pergunta é, como que faz para o cérebro aprender melhor um determinado conteúdo? Então eu vou ler aqui o resultado da pesquisa. Então essa pesquisa ela diz o seguinte, que toda vez que você começa a ler um conteúdo muitas vezes, o que acontece? Eu vou absorver 10% daquilo que eu poderia aprender. Ou seja, então aquele método de ficar lendo várias vezes, ele não leva ao aprendizado, gente. Isso é fato, né? Isso é pesquisa. 20%,
eu vou conseguir absorver se eu começar a ouvir aquele conteúdo várias vezes, né? Eu já vi gente que gosta do tal do audiobook, né? E o audiobook, às vezes a pessoa fica ali ouvindo aquilo ali várias vezes, também na esperança de aprender, mas na verdade, né, melhorou um pouquinho, foi para 20%. 30% eu vou absorver se eu começar a observar alguma pessoa fazendo alguma coisa. Por exemplo, se eu for ver uma pessoa fazer um bolo, né, de observar a pessoa fazer um bolo, eu vou absorver 30% do como se faz um bolo ou qualquer outra coisa que eu estiver observando alguém fazer. Quando eu começo a assistir alguém fazer alguma coisa, por exemplo, uma videoaula, né, uma videoaula onde eu vou exercitar 2 órgãos do sentido. Por exemplo, eu vou observar a visão e a audição. Aí já melhora um pouquinho a interação com o conteúdo, porque além de eu estar vendo o que a pessoa está fazendo, eu estou ouvindo o que a pessoa está dizendo. Então, assim, já subiu para 50%. Mas, gente, mas até aqui, ó, lendo, ouvindo, observando, assistindo, vocês concordam que eu ainda estou na posição muito passiva? Onde que eu realmente vou começar a aprender de fato? 70% eu consigo absorver se eu começar a debater um determinado assunto com a pessoa. Então, assim, vamos supor que eu já li sobre um assunto, a outra pessoa leu sobre aquele assunto, e você começar a conversar com alguém sobre aquele assunto, 70% do aprendizado. Né? Então, assim, já começou eu interagir com o conteúdo. Se eu pegar aquilo que eu estudei e começar a colocar na prática, a Lorena escreveu aí com a prática, é com a prática mesmo, ô Lorena. Se eu começar a praticar aquilo que eu li, 80% do aprendizado. Então perceba que o número vai subindo, né? Por quê? Porque na hora que eu estou fazendo, olha só o que eu estou exercitando. Eu estou exercitando, inclusive, o meu corpo todo. Por exemplo, se eu for fazer com as mãos, eu vou exercitar com as minhas mãos. Mas eu vou ter que, ao mesmo tempo, olhar, eu vou ter que ouvir, eventualmente eu vou estar falando. Então, assim, a partir do momento que eu começo a movimentar, colocar movimento dentro daquele conteúdo que eu quero aprender, o aprendizado ele é maior. 90% é ensinando, né? Então a Lorena colocou que desde que entendi isso, vi que fez toda a diferença e faz a diferença de fato, viu, Lorena? Né? Faz muita diferença. O Gustavo acabou de entrar, né? Seja bem-vindo, Gustavo. Então, assim, 90% do aprendizado é ensinando. Então, isso quer dizer o seguinte: eu sou professora, eu estou sempre ensinando as pessoas algo. Isso quer dizer que a cada dia que eu ensino algo para outra pessoa, eu estou aprendendo mais? Sim. Né? Então, assim, muita gente acha que o professor já sabe tudo. Gente, isso é uma grande mentira. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Mas aí, o que isso tem a ver com como estudar? Como que eu posso aplicar isso na minha rotina de estudo? A Lorena escreveu aqui: o que eu ouço esqueço, o que eu vejo entendo, o que faço aprendo. Confúcio, ó, sabedoria, viu? Sempre me lembro dessa frase. Parabéns, viu, Lourenço? Então, realmente, você vê que essa teoria do conhecimento não é algo assim recente, né? Isso é antigo, né? Isso vem lá da antiguidade, né? Eu não conhecia essa frase, mas essa é uma grande verdade. Mas o que eu queria passar para vocês é o seguinte: como que eu faço para estudar? Então, vamos pegar aqui, ó. Tem 4 passos. Então, normalmente é o seguinte: vamos supor que eu tenho um texto que eu preciso ler, eu preciso aprender aquele conteúdo que está num livro, né? Então, assim, ó, 4 passos, né? A Sandra escreveu que ensinar para quem é tímido é super difícil. Eu vou te ensinar um jeito, Sandra. Você vai entender como que você pode ensinar alguém e aprender ao mesmo tempo com isso. Olha só. Então, vamos supor que você tem um texto para ler, né? Então, a primeira coisa que você faz é o seguinte: olha, eu preciso aprender aquele conteúdo que está no livro. Então, você vai lá, seleciona: olha, eu vou aprender hoje, vamos supor, 10 páginas daquele livro. Então,
passo 1, né? Quem quiser anota aí, porque isso aqui, gente, eu já testei e funciona, eu estudo dessa forma. Até hoje eu estudo dessa forma. Acabou de entrar o Jean, né? Seja bem-vindo, Jean. Então você faz assim, ó, primeiro passo, o que que você faz? Você pega aquele texto de 10 páginas e leia ele, mas é para ler rápido. Aí muita gente vai falar assim, mas como assim? Eu vou pegar um texto e vou ler rápido, vou ler rápido. Mas aí se eu não estiver entendendo o que está escrito ali, gente, não para. Pega, vamos supor, 5 páginas, 10 páginas, aquilo que você se propôs a estudar, leia do início ao fim. Por que isso, gente? Essa primeira etapa, ela tem 2 finalidades. A primeira delas é o seguinte, não é para eu aprender aquilo que está no texto. É para eu ter uma ideia do que se trata aquele texto, aquele conteúdo, de forma geral. Então, nessa primeira leitura, não é para você aprender o conteúdo. É para você ter um primeiro contato com aquele conteúdo. E, gente, isso é tão engraçado que quando você começa a ler dessa forma, olha só, já aconteceu comigo. Eu vou lá, eu leio um texto, aí eu leio o primeiro parágrafo, aí eu não entendi o primeiro parágrafo. Aí, normalmente, o que a maioria das pessoas fazem? Lê novamente o primeiro parágrafo, lê o primeiro parágrafo 10 vezes e você não entende o primeiro parágrafo, e aí você desanima e desiste, vira e fala assim, nossa, mas eu não vou aprender isso aqui. Mas o que muitas pessoas não sabem é que talvez a explicação do primeiro parágrafo está no segundo parágrafo. Entenderam? Então, assim, Então, o primeiro passo, você pega aquele texto que você se propôs a aprender, né? Separa 5, 10, dependendo do tempo disponível que você tiver, passa uma primeira leitura, se não para. Do início ao fim, não para, né? Nessa primeira leitura, o que você vai fazer? 2 coisas. A primeira, você tem uma ideia do texto e você vai absorver ali mais ou menos ali uns 20, 30% do conteúdo no máximo. Se for 30%, você comemora, tá ótimo. Mas, na verdade, o que acontece com o nosso cérebro? Na hora que você faz essa primeira leitura rápida, você pode até, o seu consciente talvez não entendeu tudo que está ali, mas você já está mandando informação para o seu cérebro. E seu cérebro começa a processar aquilo ali. Mesmo que você não saiba, no seu inconsciente, você começa a processar. Aí o que você vai fazer? O passo 2, né? Então, passo 1, leia o texto inteiro, do início ao fim e não para. Passo 2, aí você vai fazer uma leitura mais devagar e mais cuidadosa. Se for um texto que está num livro em papel, pega uma caneta e sublinha os pontos importantes, ou pega um marca-texto. O marca-texto é melhor, né? Quando eu leio o livro de papel, eu costumo usar o marca-texto. Eu vou lá, pego o marca-texto e vou destacando os pontos que eu considero mais importantes daquele texto que eu gostaria de aprender. Né? Então, por que eu não posso fazer isso da primeira vez? Porque da primeira vez, gente, eu ainda não estou preparada para fazer isso. É só da segunda vez que você está preparado. Você entendeu? Então, assim, da segunda vez, você já teve um primeiro contato com aquele texto, então você já tem condições de saber quais que são os pontos mais importantes e relevantes daquele texto. Se for um livro digital, também isso é muito fácil. Hoje, os próprios leitores de livros digitais têm ferramentas para você marcar o texto, né? Inclusive, se for no PDF, tem leitores de PDF que tem ferramentas. Se alguém não conhecer ferramentas que faz a marcação do texto no PDF, me manda uma mensagem do direct que eu indico um leitor fantástico. Eu só uso esse leitor e eu faço todas as marcações e todas as anotações no livro em PDF, quando eu leio o livro digital. Quando é em papel, não. Eu pego o marca-texto e vou lá, o livro fica todo colorido. Eu mesmo, emprestei livro para os outros, eu já cheguei a dizer, olha, o livro está todo colorido, né? Está todo destacado, todo marcado. Lorena, essa live ela vai ficar gravada, tá? Depois, eu estou gravando lives, Lorena, toda terça-feira sobre TCC. Mas assim, eu estou falando muito sobre estudo, sobre projeto de pesquisa, sobre planejamento. Então essa aqui já é a terceira live. As 2 anteriores, uma foi na terça passada e a outra na terça atrasada.
todas estão gravadas, tá? Então eu vou deixar à disposição de vocês, para quem quiser assistir 1, 2, 3, 4 vezes, vai ficar gravado, tá bom? Então a segunda leitura é o seguinte, lê e destaca. Então veja bem, os 2 primeiros passos, perceba que eu ainda estou no passivo, né? O que é o estado passivo? Eu só li, né? Então assim, provavelmente eu ainda não aprendi, mas eu já estou começando a me preparar para aprender. Vamos para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Aí eu vou começar a interagir com aquele conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Aqui, a Lívia disse que os livros dela também ficam todo colorido. Então, tá igual o meu livro. Uma vez eu fui emprestar um livro com uma aluna, ela olhou assim, nossa, professora, mas esse livro tá cheio de anotação, todo colorido. Eu falei assim, é assim mesmo, é assim que estuda. E depois ela olhou, pessoal, então tá aqui, né? Depois você tira uma xerox, depois me passa. Acabou de entrar minha querida Elza Afonso, seja bem-vinda. Entrou também Larissa Peixoto, entrou Mari, né? Mari Mendes, né? Sejam muito bem-vindas. Gente, qual que é o terceiro passo para estudo? Agora eu vou começar a interagir com o conteúdo, que agora é que eu vou começar a aprender, né? Porque até então eu só estou me preparando para a próxima etapa, que é a terceira. O que é essa terceira etapa? Lápis e papel na mão, você vai fazer ou um resumo, ou um mapa mental, ou um fechamento. Um dos 3, aquele que você achar que você tem maior facilidade. Eu, pessoalmente, eu costumo fazer mapa mental. Eu faço muito mapa mental, às vezes eu faço o fichamento, às vezes eu faço o PowerPoint, então vai dependendo do conteúdo, eu vou fazendo um dos 3. Mas a grande questão é o seguinte, quando o objetivo dessa terceira etapa é colocar para fora, é registrar aquilo que você já foi lá e destacou. Entenderam? Então, assim, perceba, a primeira leitura, lê rápido. A segunda leitura, você vai ler aquele conteúdo devagar e vai marcando aquilo que você achar que são os pontos mais importantes. Com marca texto, e se for um livro digital, marca no livro digital. O terceiro passo, você vai registrar. É muito importante, gente, registrar. E normalmente, como que funciona melhor esse registro? Acredite se quiser, todo mundo me vê escrevendo no computador, mas muitas vezes, quando é um conteúdo muito novo, eu escrevo no papel. Né? Por incrível, eu tenho um caderninho aqui, ó, ele é só caderninho de estudos, é papel e caneta. Por quê? Porque parece que quando você escreve, fixa melhor. Tem determinados conteúdos, aquele conteúdo ali que eu já sei ali mais ou menos, normalmente, aquele eu faço no computador. A Lívia me pergunta o que é um mapa mental. Olívia, o mapa mental ele é uma representação gráfica. Então você pode fazer, por exemplo, normalmente assim, ele tem tópicos e subtópicos. Então, normalmente assim, você tem um tópicozinho, aí ele vai dividindo aquele em subtópicos, depois em subtópicos. Então, assim, normalmente ele te dá uma visão do como que o texto está organizado, que às vezes ele tem um tema central, e aí dentro daquele tema central ele ramifica para 3, 4 assuntos, aí cada assunto daquele ali ele ramifica novamente. Então, a ideia é você ter uma ideia de qual que é a estrutura do texto. Daqui muitas vezes, gente, quando eu fui fazer a pós-graduação em docência, teve uma professora que pediu para nós lermos um texto de um professor lá da pedagogia chamado Ildeu. Ildeu é apaixonado por filosofia, ele é um filósofo, e sempre citando assim, os clássicos da filosofia. E o pessoal ele foi escrever um texto sobre avaliação institucional. E muita gente apanhou daquele texto, uma amiga minha me chamou para estudar, e aí eu fiz um mapa mental, que aí ela pôde perceber toda a estrutura do texto. Ele vinha no assunto 1, especificava o assunto 1, depois o assunto 2, o assunto 3... E aí, o que acontece? Na hora que você começa a montar a estrutura do texto, você começa a entender como que as ideias estão encadeando uma com a outra. Tá? A Lorena me pediu aqui, nos ensina a fazer um mapa mental na próxima oportunidade. Lorena, eu ensino. Eu vou até fazer um pedido para você, Lorena. Eu fiz um canal no YouTube e o link do meu canal do YouTube tá lá no
na minha bio do Instagram. Tem um link lá na minha bio do Instagram, você clica lá você entra no meu canal do YouTube. Aí se você puder se inscrever no meu canal, eu agradeço muito, porque eu estou precisando de inscritos para personalizar o meu canal. Mas eu estou planejando fazer essas lives 2 vezes por semana, onde a segunda live seria na quinta-feira à noite, né, depois da minha aula, né, seria um pouquinho mais tarde, que eu dou aula quinta à noite até 8h15, então provavelmente 8h30 eu faria uma live no YouTube, onde eu poderia ir compartilhar a tela. Você entendeu? Então, assim, aí na hora que você compartilha a tela, aí dá para poder ensinar como que faz um mapa mental. E é muito bom, porque assim, quando você faz um mapa mental, você tem muita clareza do que é aquele conteúdo e como que aquele conteúdo ele se organiza. Né? Então, eu ensino, mas depois me manda uma mensagem no direct, Lorena, eu vou te indicar um aplicativozinho que te ensina a fazer um mapa mental. E é muito fácil, e assim, você não tem ideia como que ajuda. Vocês terem uma ideia, eu estou com atuação no marketing digital. Toda a estrutura, por exemplo, de um lançamento no marketing digital, toda a estratégia que se vai montar, eu faço ele no mapa mental. Né? E aí eu tenho esse aí, eu faço no computador. Né? Então, por quê? Porque ele te dá assim, ele te dá uma visão do todo e do específico ao mesmo tempo. Então, é uma ferramenta fantástica. Mas quem não souber fazer mapa mental, faz um resumo, né? Faz um resumo do texto, porque o importante na terceira etapa, o que é? É você interagir. A Lívia disse que também que quer, não, nós vamos fazer essa live então, Lívia. Eu vou ver se eu organizo ela. Eu acho que para essa semana tá difícil, mas semana que vem eu vou ver se eu organizo. Você pode me cobrar que eu vou fazer essa live lá no YouTube. Aí vocês se inscrevam lá e aí eu vou avisando aqui no Instagram quando que vai ter a live, e aí a gente organiza isso aí direitinho, que eu acho que vale a pena. Né? O objetivo, inclusive, desse canal do YouTube é justamente eu fazer lives onde eu posso compartilhar a tela. Né? Porque aí dá para ensinar outras coisas que aqui no Instagram dá para fazer, né? Você acredita se quiser, dá para fazer live aqui no Instagram compartilhando a tela, mas aí vamos dizer assim, não é muito prático, né? Porque aquele lá no YouTube é na horizontal, aqui é na vertical, não fica muito legal. Então eu vou fazer isso aí, tá? Então esse é o passo 3, né? Você já sai do passivo e já foi para o ativo. Então você vai perceber que nesse passo 3 você já começa a entender o conteúdo. Agora eu conheço muita gente que na hora que vai estudar já quer ir direto para o passo 3. Né? A pessoa quer fazer um resumo já de cara, e aí quebra a cara e o resumo não sai. Por que não sai? Porque pulou o passo 1 e o passo 2. Porque primeiro eu preciso trabalhar o conteúdo aqui na minha cabeça, gente. Se você não trabalhar ele aqui primeiro, não vai. Gente, vocês têm uma ideia, esse método, eu já usei esse método para fazer prova. Sabe aquelas questões de prova que às vezes você olha assim, você lê a questão, o papel, você olha para o papel olha de volta para você e você não sabe como começar a responder? Eu uso esse método na prova. Né? Muitas vezes eu me salvou demais justamente esse método. Primeiro eu li a questão inteirinha, aí depois, a segunda vez, eu li a questão devagarzinho, separando os pontos principais da questão. No passo 3 eu copiava o enunciado. Acredite se quiser, eu copiava o enunciado e começava a escrever tudo que eu tinha aprendido sobre aquele assunto. Aí era assim, ó, quando parecia mágica, a resposta aparecia e eu fechava a questão. Quando eu fazia a prova, eu gastava muito rascunho, porque eu fazia muito isso. E realmente funciona. Até quando eu fiz vestibular, eu resolvi questão assim que eu sei, foi só eu que eu consegui responder desse jeito. Então esse é o passo 3, né? Você tem que fazer um resumo, você tem que registrar aquilo que você entendeu. O que é o passo 4? No passo 4, lembra que eu falei o seguinte, que 70% do aprendizado é debatendo? Pois é, aí é o momento que você vai fazer um grupo de estudo. Nossa, entrou aqui o Lécio Ramos, meu professor de tênis, ele adora quando eu coloco nos vídeos, fala assim, ó, arrasta pra cima. Ei, Lécio, hoje não tem aula, não, a quadra tá molhada? Seja muito bem-vindo, viu, Lécio? Nós estamos falando sobre estudo, sobre aprendizado. E, pessoal, se alguém quer fazer aula de tênis com um professor
top demais, o nome é Lécio Ramos, o cara é muito bom, é ele que me deixa assim, ó, pingando de suor toda segunda e sexta-feira à noite nas aulas de tênis, me maltrata ali. E o meu sonho, né, eu falei disso que eu ia falar isso, viu, Lécio? O meu sonho é acertar uma bolinha nele e eu nunca consegui. Eu sou a única aluna que nunca conseguiu acertar uma bolinha no Lécio. Oh, meu Deus do céu. Lécio, ó, muito bem-vindo, feliz demais te ver aqui, tá? Entrou aqui a Sandra, né? Seja muito bem-vinda, Sandra. Então, o que que eu passo 3? Então, registrar. O que que eu passo 4? O passo 4, ele vai entrar naquela categoria do debater. Eu que jogo muito na Lécio, eu sou um aprendiz, né? Imagina, bondade sua, viu, Lécio? Então, se você vai debater sobre aquele assunto com alguém do seu conhecimento. Então, como é que funciona isso aí? Então, normalmente você monta um grupo de estudo. Por quê? Vamos supor, se eu pego um texto, eu já li aquele texto, eu já li 2 vezes, eu já fiz um resumo. Na hora que eu converso com a pessoa sobre aquilo que eu entendi, talvez eu entendi um aspecto daquele assunto, a outra pessoa ela entendeu um outro aspecto. Aí é que entra a questão da sinergia. E, gente, eu vou falar um negócio. Quando você estuda em grupo e começa a conversar sobre algum assunto, vocês não têm ideia como que a coisa rende. Você entendeu? Porque é o seguinte, o ser humano não nasceu para viver sozinho, gente. O ser humano nasceu para viver em comunidade. E não tem nada melhor do que você estudar em grupo. Vocês entenderam? Então, assim, parece que assim, um estimula o outro. Eu lembro quando eu fui fazer uma das minhas pós-graduações, eu dei muita sorte, né? Quando eu fiz a pós em docência, nós tínhamos um grupo de estudo, o nosso grupo tinha 8 pessoas, todas eram 8 mulheres. Né? A turma nos apelidavam de Clube da Luluzinha, né? Porque não tinha nenhum homem no nosso grupo, só tinha mulheres. E nós usávamos esse método, entenderam? Então todo mundo já ia, no dia que era para estudar, a gente tinha muita apresentação de seminário, a gente já havia estudado, já ia com tudo já anotado, todo o resumo pronto, e aí a gente ia conversar. Teve uma vez uma pessoa, ela chegou, viu como que a gente estudava, como é que nós fazíamos o nosso grupo de estudo, ele ficou escandalizado. Porque assim, uma concordava, a outra discordava, então tinha gente que achava que uma ia quebrar o pau com a outra, uma ia bater na outra. Quando na verdade, gente, não era nada disso, né? Na verdade era um debate de ideias, porque às vezes eu entendi uma coisa, a outra pessoa entendeu outra coisa, às vezes a ideia de um complementa o outro, e a gente se empolgava, entusiasmava, quando via a gente entrava a noite afora, 10, 11, meia-noite, e parecia assim que não cansava. E aí vocês não têm ideia como que aquelas conversas, aquelas reuniões era algo rico, era algo assim que para mim eu tenho muita saudade, me dava assim um prazer enorme aqueles debates que nós fazíamos sobre aqueles assuntos que a gente ia depois de apresentar um seminário. Então esse é o passo 4, converse com alguém sobre aquilo que você aprendeu, né? Então assim, é muito interessante, parece que assim, os neurônios ali, eles vão conectando um assunto com o outro, e aí parece que a coisa ela vai ficando mais clara. Aí a pergunta é o seguinte, se eu não tiver ninguém para poder fazer isso, né? Eu não tenho ninguém para eu ir lá e conversar sobre aquele assunto que eu me propus a estudar. Gente, eu falo para os meus alunos, eu falo assim, olha, conta para alguém, conta para a primeira pessoa que você vê na frente sobre aquele assunto, conta até para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão ou para um amigo, mesmo que a pessoa não vai entender aquilo que você está dizendo, mas na hora que você verbaliza, você põe para fora, é impressionante, né? A Sandra com o Bernardino colocou aqui o Mastermind, é o Mastermind. Você lembra, Sandra, quando nós lá no treinamento performance, nós tínhamos que decorar em uma noite, nós viramos a noite para decorar a filosofia do resultado. Por que a gente conseguiu? Nós fizemos um grupo, um dava força para a outra, quando um errava, o outro ajudava. Então não ficou ninguém ali memorizando. Você entendeu? E ali nós usamos um outro método, que é um método assim, muito bom, que é um método para ajudar a memorizar, que é o método que a gente chama de método associativo. Né? O que é esse método associativo? É assim, ó. Normalmente, quando você quer memorizar alguma coisa, você associa algo que você não sabe com algo que você já sabe. Quer ver? Eu vou dar um exemplo do uso do método associativo. Por exemplo, vamos pegar um carro.
né? Então, o carro, todo mundo conhece um carro. Ele tem o quê? Tem para-choque, tem capô, tem para-brisa, tem teto, né? Tem o vidro de trás e o para-choque traseiro. Então, olha só, vamos supor que eu queira memorizar o que eu preciso comprar no supermercado. Então, normalmente, olha só como é que você decora uma lista de supermercado assim, ó. Rapidinho, você faz assim, você imagina o carro, imagina você percorrer todo o caminho do início até o final do carro. Então, olha, ó. Para-choque, capô, para-brisa, teto, vidro traseiro, a parte traseira do carro e para-choque. Então, memorizou todo esse percurso? Então tá, então você faz assim, pega toda a sua lista e imagina uma situação ridícula com aquilo que você quer comprar no supermercado associado a cada parte do carro. Né? A Sandra escreveu que sim, eu li, ouvi minha voz, ouvi outra pessoa e escrevi e venci o desafio, o desafio lá do treinamento performance. E realmente, quando você, né, trabalha em conjunto, fica mais fácil. Mas olha só, como é que é o método associativo? Então, vamos supor que eu queira comprar, por exemplo, uma banana. Né? Eu quero lembrar que eu preciso comprar banana no supermercado. O que eu faço? Eu associo uma situação que seja ridícula com a banana com a parte do carro. Por exemplo, o para-choque. Então, você imagina o seguinte, uma banana explodindo no para-choque do carro. E o para-choque todo sujo. Então, assim, é uma cena, assim, não é comum, é uma cena ridícula. Aí depois você pega o segundo item da lista, por exemplo, leite. Né? Então, leite, vamos imaginar uma cena assim, ridícula, uma cena, né, estranha, por exemplo, no capô do carro. Então, imagina você pintar o carro com o leite branco e o carro fica todo branco de leite. Então, você tem que imaginar. E aí você vai fazendo isso, item por item da sua lista, por parte do carro, sendo percorrendo uma sequência lógica do carro. Eu te garanto que você vai no supermercado com a lista aqui na cabeça e não esquece de comprar nada. Porque aquilo ali aconteceu, aquela cena ridícula na tua cabeça. Por que tem que ser uma cena ridícula? Porque é o seguinte, gente, todo mundo gosta do mal feito. Ninguém gosta do bem feito. Você entendeu? Se eu chegar e falar assim, nossa, né, o leite bonitinho ali, você não vai lembrar. Mas se você, né, se pegar uma cena assim, bem assim comum, algo que você sabe que não vai acontecer, eu te garanto que você lembra. Você entendeu? Então, assim, quando eu fazia prova que eu tinha que memorizar algo, eu memorizava dessa forma. Né? O nome de ser método associativo. Tem livros que ensinam o método associativo. Tem que ser muito criativo, tem que ser, viu, Sandra? E olha, e funciona. E é tão engraçado o seguinte, quando você começa a imaginar essas cenas engraçadas, olha, tem hora que você imagina, eu sou muito imaginativa, quem convive comigo sabe que eu tenho imaginação muito perto, então eu imaginava coisas assim, realmente, totalmente sem lógica. E eu ria, eu morria de rir. Quanto mais você ri daquilo que você imaginar, ou seja, quanto mais você se permitir ser ridículo aqui na tua imaginação, mais fácil você lembra. Então, assim, é muito interessante esse método. Aqui no caso eu dei o exemplo de um carro, mas pode você, por exemplo, imaginar você andando na sua casa. Tem que ser algo que você conhece. Né? Entrou aqui o Alexander, né? Meu aluno nesse semestre de Rede Zoom. Né? Seja bem-vindo, Alexander. Então, assim, tem que ser algo ridículo. E tem que ser em alguma coisa que você conhece. Por exemplo, o seu carro, a tua casa, ou qualquer outra coisa que você tenha contato, ou seja, você associar algo que você conhece bem com algo que você quer lembrar. E funciona, gente, funciona com a beleza. Mas vamos voltar lá os passos para poder estudar algum conteúdo. Então, só recapitulando, ó, primeiro passo, leia o texto rápido. Segundo passo, leia o texto mais devagar, usa o marca-texto para poder destacar os pontos mais importantes. O terceiro passo, faça um resumo daquele texto, né? Esse resumo de preferência escrito à mão, né? Porque realmente quando você escreve fica muito mais forte. O quarto passo, converse com alguém sobre aquilo que você aprendeu, né? Qualquer pessoa, né? O importante é você conversar com alguém sobre aquele assunto. E o quinto e último passo, gente, esse daí é a cereja do bolo. Ensina alguém aquilo que você aprendeu.
Na hora que você faz os 5 passos, acredite se quiser, você vai lembrar disso aí para sempre. Para sempre. Não tem, gente, não tem erro. Né? Minha filha faz medicina, né? E aí quando ela estava fazendo ensino médio, tinha hora que ela passava raiva. Porque eu fiz meu ensino médio, gente, há muito tempo atrás, só da PUC, eu já tenho 32 anos de PUC. Né? Então tem o quê? Uns 40 anos que eu fiz ensino médio. Tem muito tempo. E tem coisas, por exemplo, de biologia, né? Todo mundo sabe que eu sou engenheira, então assim, o último contato que eu tive com biologia foi no ensino médio e tem coisas que eu lembro até hoje. E ela ficava assim, mãe, mas não é possível, como que você lembra? Eu falei assim, minha filha, é método de estudo. Aí eu ensinei para ela esse método, ela falou assim, né? E é tão engraçado, gente, ela aplicou esse método, ela passou no vestibular para medicina na UFG, esse ano ela está se formando usando esse método. Ela estudou a faculdade inteira estudando esse método. E você tem uma ideia, o caderninho dela, onde ela fazia os resumos dela, ficou tão bem feito que quando ela passou no vestibular, tinha gente querendo comprar o caderno de estudo dela. Não tô brincando. Então, assim, ela deu esse caderno de presente para uma colega dela que estava fazendo o 2º ano, né? Então não chegou a época de fazer o vestibular, ela ia fazer o 3º ano e ela emprestou o caderno para essa amiga dela, né? Para ela poder estudar, porque era uma preciosidade, estava tudo muito bem feito, tudo muito arrumadinho, e ali realmente foi ali o que ajudou ela a passar no vestibular. E até hoje ela estuda desse jeito. Então, esse é o método de estudo. Agora, tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, o seguinte, como que eu faço para estudar e lembrar no outro dia? Aí tem um outro segredo, esse daí eu descobri numa palestra que eu vi de um professor italiano, né? Ele já é falecido, mas ele italiano, mas morou muito tempo aqui no Brasil, chama professor Pierluigi. O que o professor Pierluigi me ensinou, né, nessa palestra? Que é o seguinte, que normalmente o nosso cérebro, tudo aquilo que a gente aprende, nem tudo ele guarda. Por que ele não guarda tudo? Porque, gente, eu tenho contato com muitas, mas muitas coisas durante o dia. Se ele for guardar tudo, né, vira uma confusão aqui na minha cabeça. Então, até por um mecanismo de defesa, tem coisas que ele guarda para você usar depois e tem coisas que ele vamos dizer, não é que ele apaga, mas aquilo ali você não lembra ali na hora que você precisa. Entenderam? Então, assim, é o que ele chama o seguinte, de memória, eu vou usar um termo da computação, tá, gente? Quem é da computação vai entender. É o que a gente chama de memória RAM e HD. O que é a memória RAM do computador? A memória RAM é aquela memória do computador que na hora que você desliga o computador, ela apaga. Você entendeu? Então, assim, e o que é o HD? O HD é onde eu gravo as informações no computador e ali fica armazenado para sempre. Então, o que o professor Luigi, ele falou na palestra dele, que é o seguinte, que eu preciso arrumar um jeito de das minhas informações, elas saírem da memória RAM, ou seja, aquela memória de curta duração, aquilo que não vai ficar armazenado para sempre, e levar para o HD, que é a nossa memória de longa duração. E aí uma coisa interessante que ele fala é o seguinte, que normalmente eu fico ali recebendo informação durante todo o dia, durante o dia todo. E aí quando é que normalmente o cérebro ele faz essa seleção daquilo que vai ficar armazenado para sempre e o do que ele vai apagar? Normalmente é na hora que a gente dorme. Então, se é na hora que você dorme, é que ele realmente, muitas das coisas que você viu durante o dia, ele simplesmente, né, ele apaga, mas não apaga, né? Se alguém for lá e comentar aquilo ali, você lembra, mas não é aquela coisa que você vai lembrar na hora. E aí é que é o problema, é o seguinte, quando você vai fazer prova, quando você vai fazer a defesa do TCC, aí é que dá o branco, né? Porque aquilo ali não foi para memória de longa duração. E aí, como que eu faço para poder, pegar aquela informação que estava na memória de curta duração, que é a RAM, e levar para a memória de longa duração? Sabe, esses 5 passos que eu mostrei aqui, você precisa fazer ele no mesmo dia. Você entendeu? Então, assim, se eu pegar e ler um conteúdo, por
Por exemplo, eu fui lá, fiz aquela primeira leitura, que é a leitura rápida, e deixar para fazer o restante no dia seguinte, eu te garanto, como 2 mais 2 são 4, que no dia seguinte você vai ter que fazer essa leitura rápida de novo. Ou seja, aquilo que você deixou para fazer no outro dia, ele foi lá e apagou. Entendeu? Você não retém aquele conteúdo. Então, aqui, esses 5 passos, o ideal é você fazer os 5 no mesmo dia. Por isso que quando eu comecei a falar sobre como que o cérebro aprende, qual que é o primeiro passo? Selecione um conteúdo que você vai estudar naquele dia. Então é o seguinte, dependendo do tempo que você tiver disponível, né? Pode ser 5 páginas, 10 páginas, 20 páginas, dependendo do tempo que você quiser. Mas você precisa fazer o ciclo completo no mesmo dia. Normalmente, quando a gente assiste aula, né, por exemplo, a palestra que ele deu foi para estudantes e foi para pais de alunos. Né? Essa palestra ela tem no YouTube, vocês podem procurar, professor Pierluigi. Quem tiver interesse, depois me manda um direct que eu mando o link da palestra. Eu tenho anotadinho lá no meu YouTube. Toda vez que eu vejo algo de interessante no YouTube, eu salvo na minha playlist para poder ver depois. E esse é um dos conteúdos que está lá numa das minhas playlists. E que ele fala o seguinte, então vamos supor, eu fui lá e assisti uma aula. Né? Assisti uma aula, por exemplo, o Alexander assistiu a aula de redes de computadores. Então, normalmente é o seguinte, você assistiu a aula, você teve o primeiro contato com aquele conteúdo. Como que eu faço para depois guardar aquele conteúdo para longa duração? Tem 2 jeitos. Né? O primeiro jeito é assim, que assiste a aula, terminou a aula, dá uma relida no material. Nem que seja ali uma meia hora, 40 minutos. Dá uma relida no material, por quê? Porque na hora que você assiste a aula, ele foi para memória de curta duração, que em computação a gente chama de memória RAM. Quando você dá uma relida depois da aula, mas no mesmo dia, ele vai para a memória de longa duração, que é o nosso HD. E aí você lembra por mais tempo. Né? Uma outra forma de poder fazer isso, o Alexander ele é um exemplo de um aluno que participa das aulas. Né? Assim, quando você vai assistir a aula, é muito importante você participar da aula. Porque olha só, o que eu falei? Como é que o nosso cérebro aprende? Eu preciso sair do passivo e ir para o ativo. Então, na hora que eu saio do passivo e vou para o ativo, eu estou participando. Na hora que você participa da aula, você está debatendo, você está conversando. Então, na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquilo que está sendo ensinado na aula e levando para o meu HD. Na hora que eu faço isso, com certeza eu vou lembrar muito mais. E eu vejo assim muito aluno que às vezes não gosta de participar da aula. Né? Talvez assim, alguns por timidez, ou tem aluno que às vezes ele não quer perguntar, porque às vezes ele fica pensando assim, nossa, a professora vai achar que eu sou burro, ou vai achar que eu não entendi. Gente, para os meus alunos que estão me assistindo, saiba que é o seguinte, não existe dúvida burra ou dúvida boa, entendeu? Então assim, a pessoa quando não sabe, ela tem que chegar e falar. A Lorena participa até demais. Eu lembro disso, viu, Lorena, lá no treinamento do Performance. E o fato de você ter participado que fez com que você aprendesse tanto. Você entendeu? Então, porque você estava sempre perguntando, sempre debatendo, sempre questionando. E isso, excelente. Então, eu vou só te corrigir. Você colocou participa até demais. Não, esse até demais eu vou tirar, eu vou cortar. Meio ponto a menos, Lorena. Meio ponto a menos. Se fosse minha aluna, era meio ponto a menos. Não existe, gente, participar até demais. Assim, existe participar. Quanto mais você participa, mais você aprende. E quanto mais você aprende durante a aula, a hora que você for estudar em casa, tudo fica mais fácil. Gente, quando eu fazia faculdade de engenharia, olha só como é que eu estudava, como é que eu assistia a aula. Né? Isso foi na graduação, foi na pós. Né? Teve um dia que uma aluna minha foi me assistir a aula na pós. Ela ficou chocada. Né? Era uma sala toda de vidro, quem passava no corredor via a gente assistindo aula. Eu fazia assim, eu levava o livro, levava o meu marca-texto, levava a minha lapiseira, né? E assim, era o professor falando e eu escrevendo ao mesmo tempo no livro. Ele falando, eu escrevendo. Ele falando, eu escrevendo. Por que eu fazia isso?
Porque na hora que ele falava e eu já ia registrando aquilo ali, gente, o aprendizado é muito maior. E se acontecia alguma coisa que eu não entendi, na graduação eu era mais tímida, eu não perguntava, mas na pós eu perguntava mesmo. Perguntava por quê? Porque na hora que você participa, o aprendizado é maior. E aí depois chegava em casa e dava mais uma repassada. E aí na hora que eu ia fazer a prova, as pessoas olhavam assim, nossa, Angélica de Deus, era um conteúdo gigantesco. Né? Nós fizemos uma prova, onde caiu na prova, era um livro de 500 páginas em uma prova. Você fazia a prova, que acho que é 2, 3 horas de duração, e eu tirei 9,5 nessa prova e as pessoas ficaram assim, mas como assim que você conseguiu guardar tanta coisa? Gente, é porque é o seguinte, a maioria deixou para estudar na véspera da prova. Eu já estudava durante a aula. Não dou conta de acompanhar assim. Sandra, a Sandra escreveu isso aí, né? Não dou conta de acompanhar a seu Sandra. Isso é uma questão de prática. Isso é prática, né? Eu faço isso desde criança. Né? Eu sempre assisti a aula com o livro aberto. Sempre, 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 sempre. Eu quando anoto o tempo todo, já levei até bronca por isso. Ela, quem te deu bronca, Lorena? Desculpa, né? Eu não vou concordar com essa opinião, não. Né? No meu caso, eu anotava mesmo, e aluno meu que nem parou a aula, anota. Outro dia mesmo eu fui dar um assunto, o Alexandre deve estar lembrado disso aí, que era um teorema lá que precisava do logaritmo. E logaritmo, gente, é uma matéria que veio lá no ensino médio, então se supõe que o aluno universitário já deveria saber logaritmo, mas né, nem quem é meu aluno sabe que eu sou dona dessa frase, que na prática a teoria é outra. Né? Os alunos às vezes chegam com muitas dúvidas de conteúdos que deveriam ter sido vistos no ensino médio, mas que chega com dúvida. Gente, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu paro a aula e dou uma aula de logaritmo. Entendeu? Então, assim, eu não... Por quê? Porque não adianta nada eu ensinar o teorema lá que precisa do logaritmo se o aluno não sabe logaritmo. E aí, qual que é a chance do aluno acertar essa questão numa prova? Na minha opinião, é nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu realmente paro e ensino. Para mim, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. A Lorena escreveu aqui, ó. Não tenho nenhuma dificuldade de escrever e prestar atenção e anotar. Pelo contrário, aprendo melhor. Eu lembro disso, viu, Lorena? Você realmente é top demais. O Alexandre colocou, eu lembro, se lembrou mesmo, né? Que eu fui lá, abri isso, gente, isso no remoto. Eu abri uma página em branco aqui no PowerPoint, eu tenho uma canetinha que escreve na tela do notebook, eu escrevi na tela do notebook e expliquei o que era logaritmo. Entenderam? Então, assim, gente, isso aí vai atrasar o conteúdo? Vai, mas adianta eu ficar correndo com o conteúdo e o aluno não entendeu nada? Então, não tem sentido, na minha opinião, não tem sentido. Gente, então é o seguinte, ó. Então, a segunda técnica, como que retém conteúdo para sempre? É assim, ó. As 5 etapas. Quais são as 5 etapas? Ler o texto rápido, destacar, resumir, conversar com alguém, ensinar alguém, de preferência no mesmo dia. Faça no mesmo dia, que com certeza você aprende para sempre. Né? O Alex SMA, esse tipo de dúvida que tenho receio de perguntar. Olha, eu vou te falar uma coisa, para mim não precisa ter receio. Tá? Pode perguntar à vontade. Né? Eu pessoalmente, eu acho que meus alunos perguntam muito pouco, eles me exploram um pouco, eles tinham que explorar mais, eu estou ali recebendo para ensinar, para tirar as dúvidas. A Lorena escreveu, sua disposição a ensinar é incrível, Angélica, a gente sente sua boa vontade, nasceu para docência, é verdade. É verdade, eu amo a docência, tanto que o meu Instagram é Angélica Nunes Prof. E olha, eu vou falar uma coisa, eu poderia colocar Angélica Nunes Eng, que engenharia é uma profissão do nome muito mais prestígio você falar que engenheiro. Entendeu? Porque olha, eu tenho eu sou duplamente engenheira, porque eu sou engenheira civil e o mestrado em engenharia de computação. Né? Então, assim, 2 engenharias, eu já dou aula na engenharia de computação, já dei aula na engenharia elétrica, na mecatrônica, eu já dei aula em todas as engenharias.
Então, assim, mas eu não me apresento como engenheira, eu me apresento como professora. E é o que eu gosto de fazer, eu sou professora. Gente, então, eu tô vendo aqui que já deu 1 hora de live, né? Tem uma caixinha aqui, um ponto de interrogação. Alguém queria fazer alguma pergunta? Alguém queria tirar alguma dúvida? Né? Com certeza a melhor professora que já tive. Ai, Jean, mas vindo de você é uma honra, viu? Né? Ó. Gente, ó, todos os meus alunos sabem, eles moram aqui no meu coração e realmente eu gosto muito do que eu faço, né? E é algo que eu faço assim com prazer. Gente, alguém queria fazer alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Ficou claro esses passos de como que faz para estudar? Né? A única coisa que não ficou claro foi o mapa mental, mas a Lívia me pediu, a Lorena me pediu, a Sandra me pediu. Tá prometido, gente. Essa semana eu não consigo organizar. Semana que vem, quinta-feira, vou fazer 8h30 da noite. Né? Eu vou deixar avisado aqui no meu Instagram. Eu vou ensinar a fazer um mapa mental. Né? Tem uma ferramenta fantástica chamada Mind Master. É um programinha gratuito, é para Windows e realmente ajuda bastante. Eu vou escolher um assunto qualquer para ver como é que faz um mapa mental. E vocês vão ver que assim ajuda bastante. Vocês é tipo assim, ó, porque muitas vezes, gente, essa também é uma frase que eu comento em sala de aula, mas essa não é minha. É assim, ó, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você representa aquilo ali através de uma imagem, através de uma representação gráfica, você percebe melhor como que é aquele conteúdo. Entenderam? Então, assim, o mapa mental, ele vai te dar exatamente isso aí. Gente, então é isso aí que eu tinha para falar para vocês, né? Então, as duas técnicas, a primeira, como que estuda, e a segunda, como guardar o conteúdo para sempre. A Sandra está escrevendo aqui, muito obrigada pela contribuição, grande beijo e boa noite. Imagina, a Elza também está aqui, né? Tá aqui presente, minha querida amiga Elza, né? Só precisa marcar para tomar aquele chopinho. E é isso aí que eu queria falar para vocês, né? O Alexander colocou aqui, professor, abraço, vou para minha prova, depois eu vejo o resto da live. Não, mas nós estamos terminando agora, mas a live vai ficar gravada, viu, Alex? Tá? Fica tranquilo. Gente, então essa live ela vai ficar gravada. Depois quem quiser depois, na própria gravação, deixa o seu comentário, o que você achou dessa live. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta no direct ou na live. E assim, o pedido que eu vou fazer para vocês é o seguinte: quem ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube, que eu estou precisando de 100 seguidores no YouTube, que é justamente para eu personalizar o meu canal. Tá bom? Então, quem puder me fazer essa gentileza, eu vou ficar muito grata, porque por enquanto eu estou com 60 inscritos, lá tem conteúdo que eu estou postando lá no YouTube. Então, assim, mas a principal motivação do canal do YouTube é poder fazer lives, né? Porque no YouTube eu consigo compartilhar a tela. Certinho, pessoal? Ó, Lorena, obrigada, né? Diz que a Lorena adorou, diz que vai seguir, né? O Alex também, fantástico, obrigada, parabéns, professora. Gente, eu que agradeço a presença de vocês, tá bom? Ó, gente, uma boa noite, e terça-feira que vem tem mais outro assunto que a gente pretende trabalhar aqui no TCC. Eu vou falar sobre o desenvolvimento do TCC, como que organiza as ideias, como é que você monta os assuntos, qual que é a estrutura da monografia. É uma outra dificuldade que normalmente as pessoas têm. Mas isso aí, semana que vem, aí eu vou deixando avisado aqui no meu Instagram. Gente, ó, muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Até mais.